Olá, meu nome é James e eu sou autor do site arduando.com.br. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês alguns cuidados que devemos ter ao utilizarmos programadores AVR USB-ASP, esses que normalmente encontramos aí nas lojas de eletrônica e em sites de internet. O programador USB-ASP é uma plaquinha como esta aqui que a gente utiliza para programar microcontroladores do tipo utilizados no Arduino ou outros chips AVRs da Microchip, e ele permite que a gente faça essa programação sem utilizarmos do bootloader. Essa plaquinha aqui se conecta na porta USB do computador, né? Ele tem um programa que roda nesse microcontrolador, que é um ATmega 8A, e fornece aqui uma saída. Nessa saída a gente conecta diretamente em pinos do microcontrolador que a gente quer programar. No meu caso, eu estava usando para programar um microcontrolador ATmega 32U4. Porque o que acontece? Com essa placa, nós não precisamos utilizar o bootloader, que já vem dentro do chipzinho, para fazer a programação. Ao invés disso, ele programa diretamente através de sinais lógicos nos pinos SPI do controlador. Com isso, a gente também ganha espaço, porque o bootloader no 32U4, ele sozinho ocupa 4 KB da memória flash. E no meu caso, eu precisava desses 4 KB para poder programar umas bibliotecas do LoRaWAN que eu queria rodar ali no meu sketch. Muito bem. Daí, como eu vi essa plaquinha de programação no comércio, eu falei, eu vou pegar uma porque ela vai me servir perfeitamente. O controlador que eu iria gravar com esse programador, ele era setado para rodar em voltagem de 3.3 volts. Então, como eu vi que esse programador ele tem um jumper que permite a seleção da voltagem entre 5 volts e 3.3, eu falei, perfeito, eu vou pegar um desse daqui para programar a minha plaquinha. Infelizmente, não foi essa a experiência que eu tive, não deu muito certo não. Depois, mais tarde, eu descobri que existe um problema de design relativamente sério nesse programador. E é sobre isso que eu quero falar para vocês, para mostrar qual é o problema, o que a gente pode fazer para evitá-lo e também possíveis soluções. Qual seria, então, o problema com esse programador USB-ASP? Na internet eu encontrei esse circuito esquemático do programador. Nessa parte aqui nós temos o conector USB que provê uma alimentação de 5 volts ao nosso circuito e de acordo com esse jumper, o JP1, nós podemos então selecionar a tensão entre 5 volts e 3.3 que será repassada ao nosso conector SPI. Ao colocarmos o jumper na posição de 5 volts e conectarmos o cabo USB, a gente vê que a tensão de 5 volts não é só repassada para a porta SPI, mas também aos 3 pinos de VCC do microcontrolador da USB-ASP. Consequentemente, como o microcontrolador ele está sendo alimentado com 5 volts, todos os pinos lógicos desse microcontrolador também irão operar em 5 volts, incluindo aqueles que são repassados adiante no circuito que você quer programar através da porta SPI. Por outro lado, se a gente colocar o jumper na posição de 3.3 volts, apenas a alimentação de VCC dos pinos SPI é alterada para 3.3 volts. O microcontrolador da USB-ASP ele continuará sendo alimentado com 5 volts, ou seja, a lógica fornecida aí para o circuito que você quer programar também será setada em 5 volts. Observe aí então que tem uma diferença entre 3.3 volts que você está fornecendo ao circuito que você quer programar e a lógica que você também está passando adiante para o circuito que você quer programar, setada aí em 5 volts. E é aí que está o problema, porque estamos passando uma tensão de 3.3 volts para o circuito que queremos programar, ao mesmo tempo em que também estamos passando lógica em 5 volts para esse mesmo circuito. Como eu tive um problema com isso, eu olhei com mais atenção as especificações, o datasheet do microcontrolador com o qual eu tive problema, né? Que foi um ATmega 32U4. Então, eu olhei no datasheet e na página 383, aqui nas características elétricas do microcontrolador, nós temos os limites máximos, dentre os quais nós temos a voltagem, onde aqui diz que a voltagem em qualquer pino, exceto os pinos de reset e VBus, com relação ao terra, não pode exceder
de menos 0,5 volts, creio que para a lógica 0, até a tensão de VCC mais 0,5 volts. Ou seja, se nós estamos fornecendo um VCC de 3,3 volts, quando o programador está setado para 3,3, ao mesmo tempo em que fornecemos uma lógica nos pinos de SPI em 5 volts, nós temos aí uma diferença de tensão superior aos 0,5 volts, o que consequentemente excede os limites máximos desse microcontrolador. Isso provavelmente vai ser o mesmo caso para todos os microcontroladores AVR da Microchip. O que podemos então fazer para resolver esse problema? Eu vejo duas soluções viáveis. A primeira seria de fazer uma alteração no programador de maneira que o microcontrolador que ele usa seja alimentado de acordo com a voltagem que selecionamos através do jumper, ou seja, 5 volts ou 3,3 volts. Essa solução tem a vantagem de não ter custo, no entanto, vai requerer cortarmos duas trilhas e soldarmos alguns fios na placa. Tem também a questão da frequência de 12 MHz do cristal do programador. Se a gente olhar no datasheet do ATmega 8A, a gente vai ver que a combinação de 3,3 volts no VCC e a frequência de 12 MHz cai um pouco fora da curva na zona de operação recomendada para esse microcontrolador. No entanto, na minha experiência, isso não é um problema, e eu ainda não encontrei nenhuma situação onde não tenha conseguido gravar o meu sketch. E é esta a solução que eu vou demonstrar para vocês aqui nesse vídeo. Uma segunda opção seria de adicionarmos um circuito intermediário na saída SPI do programador. Esse circuito faria a conversão do nível lógico de voltagem nos pinos MOS, MISO, Clock e Reset da SPI. Esta é uma opção menos invasiva, mas tem um custo adicional. Será também preciso soldar alguns fios na conexão do conversor de nível lógico com o programador e a respectiva placa a ser programada. Se você gostaria de ver um vídeo demonstrando a implementação desta segunda solução, deixe um comentário abaixo. Eu vou mostrar então para você como fazer a modificação do programador de modo que tanto a alimentação VCC na saída SPI quanto os níveis de lógica correspondam a voltagens selecionadas no jumper JP1. De volta ao circuito esquemático do programador. Primeiro, nós vamos cortar a trilha saindo do fusível, ou esse resistor de 4 ohms. Esse ponto do circuito corresponde à alimentação saindo diretamente da porta USB para o restante do circuito. Cortamos depois do fusível para que a gente possa manter algum nível de proteção contra a sobrecorrente. Esse corte corresponde ao seguinte ponto no programador, que, como você pode ver, é essa pequena trilhazinha conectando a saída do fusível a esse capacitor. Em seguida, cortamos a trilha que leva os 5 volts para o regulador de tensão e para o pino de 5 volts do jumper. Esta trilha está na parte de trás do programador e corresponde a esse ponto na placa. Daí o próximo passo é conectarmos a saída do fusível de 4 ohms via um fio ao pino de entrada do regulador de tensão ou pino de 5 volts do jumper. Com isso, garantimos a alimentação de 5 volts na entrada do regulador e aqui no pino de 5 volts do jumper. E finalmente, nós conectamos um fio entre o pino do meio do jumper, pois este é o que é alimentado com a respectiva tensão de acordo com a seleção, de 5 ou 3,3 volts, para o restante do circuito e que alimenta o microcontrolador do programador. Dessa forma, ao selecionarmos a tensão de 5 volts ou 3,3 volts no jumper, essa tensão será repassada não apenas para o VCC da interface SPI, mas também para o microcontrolador e, consequentemente, para os pinos de lógica da interface que será levada para o circuito que você deseja programar. Eu vou mostrar para você agora o que significa aplicar estas modificações ao programador USB-BASP. Começando pela trilha entre o fusível e o capacitor, eu vou checar a conexão entre esses dois aqui para ter certeza de que eu tenho um positivo, porque em seguida eu vou seccionar essa trilha e eu quero ter certeza que antes eu consegui uma conexão elétrica e depois que eu seccionar eu não vou conseguir uma conexão elétrica. Para seccionar eu vou usar um estilete, esses que a gente compra aí nas lojas de papelaria, para cortar papel. Como ele tem uma pontinha bem afiada e como o cobre é um metal bem macio,
Em vez de cortar com ele, eu vou simplesmente usar a ponta para raspar. O cobre é macio, então basta um pouquinho de persistência e a gente logo vai ver que a trilha vai ser seccionada. Seccionada a trilha, a gente faz uma inspeção visual. Não sei se dá para ver direito aqui no vídeo, mas o próximo passo vai ser medir com um multímetro para certificarmos de que não há mais a conexão elétrica entre a saída do fusível no resistor de 4 ohms, que na verdade é um resistor de 4 ohms, né? E o capacitor, porque esse seria o próximo ponto de contato dessa trilha. A gente verifica, confirma que não há conectividade. Agora, do outro lado da placa, a gente tem que seccionar aquele trecho onde eu havia mostrado anteriormente, que conecta ao ao jumper de seleção. Então a gente precisa seccionar aqui em qualquer ponto entre o pino de 5 volts e aquele raspando e aquela via, né, que eu mostrei ali. Então raspando, também um pouco de paciência, a gente consegue seccionar esse ponto aqui. Seccionado, a gente usa o multímetro para verificar que não há mais conectividade entre o pino de 5 volts e o restante do circuito, né? Como a trilha está exposta, a gente pode verificar ali que não tem conectividade. Ou que tem, caso em que a gente precisaria trabalhar um pouco mais com o estilete. Para soldar os fios agora, eu vou usar um fio de wrapping de AWG30. Ele não é muito ideal porque o isolamento dele ele derrete muito fácil, mas como ele é bem fininho, eu achei propício. Então o que eu vou fazer? Eu vou conectar a trilha que eu descasquei aqui. Talvez eu vá expor um pouco mais. Primeiro eu começo por aplicar um pouco de fluxo e aplico um pouco de solda para facilitar a junção do fio mais tarde. Aplico também um pouco de fluxo e solda no terminal do fusível. E começo a soldar os fios, ligando um fio da saída do fusível até o pino de 5 volts. Porque o pino de 5 volts lá do outro lado da placa, ele na verdade ele tem que estar sempre recebendo esses 5 volts, né? Que ele sai do USB, então passa do USB direto para esse fusível, e na saída desse fusível, como a gente seccionou, não tem mais alimentação de 5 volts no resto da placa. A gente passa o fiozinho aqui pelo buraquinho, ó. Esse buraquinho é de um jumper, que é usado aí caso você queira fazer uma reprogramação do microcontrolador do próprio USB-BASP. Aí a gente conecta lá no pino de 5 volts do outro lado da placa. Eu chequei os limites de corrente desse fio de AWG30 e na verdade a especificação diz que ele pode aguentar até 500 mA. Como é um circuitinho aqui de pouco consumo, além do que o próprio USB ele é limitado a 500 mA, né? Esse fio deve ser suficiente para as nossas necessidades. Conectar esse fio, agora o próximo passo é conectar a alimentação da saída do pino de seleção de voltagem, que é o pino do meio, ao restante do circuito. Então a gente conecta esse fiozinho aqui do outro lado
do segmento da alimentação de 5 volts. Esse é um fio um pouco chato, porque, como eu havia dito, ele derrete muito facilmente, então a gente tem que... o isolamento, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí para não acidentalmente expor muito do fio. Tá, feito isso, os fios estão conectados, a gente vai checar a continuidade para certificar-se de que a solda não tem curto entre as trilhas e entre os pontos de conexão aqui. E aqui está tudo certinho. Sempre importante a gente estar verificando o trabalho ao longo, na medida em que a gente vai fazendo as conexões, as modificações, para certificar-se de que não ocorram imprevistos. Então aqui a gente checa a conexão do pino de 5 volts na saída do fusível, verifica que não tem conexão nos outros pinos também, só pode ter nos 5 volts. Eu aproveito também para checar aqui a conexão no próprio regulador. Seria o pino sozinho ali, né, no regulador de voltagem. Checando o pino do meio na saída do SPI do programador. Aqui não tem nenhum curto, especialmente com terra. E a gente aproveita então para também checar aqui a conexão do pino do meio aqui do jumper, que é o que vai receber a tensão de acordo com a seleção que a gente tem, se ele tem a conexão lá nos pinos de VCC do próprio microcontrolador. Nesse caso aqui é um ATmega 8A. E a gente confirma que está tudo certinho, que não tem conexão mais do pino de 5 volts, que a conexão agora ela ocorre diretamente pelo pino do meio, que é o pino que vai estar recebendo a voltagem de acordo com a posição do jumper. Tudo certo, não tem conexão. E agora, primeiro, eu coloco o programador num banco de baterias, que eu quero testar a voltagem. Então a gente mede aqui com o jumper na posição de 3.3, a gente mede a voltagem e confirma que ele está de fato em 3.3 volts. Infelizmente eu não consegui capturar a imagem do multímetro demonstrando a voltagem que eu estava lendo. Agora a gente faz o teste aqui por mudar para a posição de 5 volts, mudar o jumper, né, e conectar na energia de novo, na bateria. E para esse tipo de teste é sempre bom usar uma bateria ao invés de usar o computador, porque na eventualidade de haver algum problema, algum curto, você vai estar minimizando os danos. Pelo menos é assim que eu prefiro fazer. Se você tem alguma outra técnica ou princípio, nos avise aqui nos comentários. Uma vez verificado que as tensões estão ok e que o circuito não tem nada muito grave de conectividade, meu próximo teste é conectar o SBASP a um microcontrolador. No caso, eu estou usando aqui um Arduino Mini e ele consiste de um ATmega 328P, né? E ele não tem interface USB, então eu vou usar o SBASP conectado na USB do meu computador e através desse programa AVR-DUDES, que é uma interface gráfica para o AVR-DUD que o próprio Arduino utiliza, a gente pode constatar que ele consegue ler, pelo menos, o tipo do chip que está conectado. E aqui a gente vê que ele conectou e leu o ATmega 328P. E para verificar se os níveis lógicos agora seguem a tensão da seleção do jumper, usando um osciloscópio, aí a gente vê que quando o pino está em 5 volts, ou o jumper está em 5 volts, a voltagem que a gente mede aqui no osciloscópio, cada quadradinho aqui está com 2 volts, e é de exatamente 5 volts. Então são 1, 2, 2,5 vezes 2, 5 volts. E repetindo o mesmo teste para a seleção do jumper no programador em 3.3 volts,
a gente confere que a lógica também segue os 3.3 volts. Então agora aqui nós temos 2 quadradinhos e meio, aproximadamente, ou seja, 3.3 volts. Então confere agora o nosso programador, ou o meu programador USB-BASP, ele está seguindo a lógica de acordo com a tensão de seleção. E era exatamente esse o meu objetivo. Como um teste ainda mais final do que o final do osciloscópio, eu vou usar o USB-BASP para programar um sketch de piscar LED no meu Arduino Mini, Arduino Pro Mini. Né? Aqui é no Arduino, eu seleciono o programador, seleciono o sketch, né? Tá aqui o videozinho do próprio circuito, seleciono o Mini, o que eu tenho aqui é um de 3.3 volts, 8 MHz, aí a gente vai, altera aqui para fazer ele piscar bem rapidão, cada 100 milissegundos ele acende e apaga. Ele está piscando agora numa frequência um pouco mais alta, você pode ver ali no quadrinho. Aí eu compilo e na opção de sketch tem uma opção aí para gravar utilizando o gravador, no caso o USB-BASP. Então, como teste final, a gente pode ver que o LEDzinho, assim que ele terminar de recompilar e gravar, ele vai piscar uma vez a cada 100 milissegundos. E aí está. Então, com isso, nós validamos que o USB-BASP está agora operando de acordo com a intenção original e de uma forma segura, sem risco de danificar o aparelho ou o chip AVR que estamos programando.